Olá, seja bem-vindo a mais um Voxcast, aqui o podcast da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. O papo de hoje é sobre vendas. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o meu amigo, né, de longas datas, o Pires. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Pires. Uma grande satisfação, meu amigo, estar aqui com você nesse momento aqui, né, poder contribuir com você, pequeno empreendedor, você que quer empreender, né, principalmente a gente quer falar, é esse o que a gente está aqui nesse momento, e a gente poder trabalhar quais são as estratégias, o que que pode ser feito para você alavancar suas vendas em 2025, né. Então tem sempre uma cultura de achar que o ano começou, que vendeu muito no Natal e tudo mais, e que janeiro não vem. Então tudo são crenças que a gente tem, crenças muitas vezes limitantes, e que o vendedor ele tem que estar preparado para dizer: "Não, virou o ano, começou de novo". Com E uma certeza. das coisas que a gente tem que entender, você que não até que é assim, vendas é ciência, pessoal. Vendas é ciência, vendas é técnica. Não é porque eu falo muito: "Ah, o fulano ali, eu dá um excelente vendedor, falador, né, conversa demais, tudo mais", não. Como você sempre coloca, vender não é vender, né, o ato de vender, não é a gente que vende, é o cliente que compra, então é ajudar o cliente a comprar. Então não é de falar coisas, você tem que conhecer muito bem o teu produto e, acima de tudo, eh, quais são as perguntas certas que eu vou fazer do meu produto? Primeiro, é isso aqui. 2, eu tenho que entender o que que o meu produto tem que que atende, qual é a necessidade que o meu produto, vai atender. Porque as pessoas compram por 2 motivos, ou por uma dor lá, né, que esteja ali latente, uma dor, uma vontade de comprar, que é uma dor que ele precisa resolver, que isso aí a gente chama de necessidade, ou por um prazer de comprar. E a gente só tem eu só visualizo muitas vezes um exemplo muito prático para que todo mundo entenda, que a questão do prazer, ela é muito mais feminino. Mulher, por exemplo, que compra bolsas e sapatos, né. Muitas vezes ela tá lá e ela tem uma desculpa: "Poxa, mas esse sapato aqui combina com a bolsa tal, com o cinto não sei das quantas, então eu estava, assim, há dias querendo comprar esse sapato, eu estava esperando essa promoção". Então, assim, uma outra coisa, a gente compra de forma, né, inconsciente, ou seja, ela compra pela emoção, o cliente compra pela emoção, né, e justifica, muitas vezes, pela razão de que ele precisava daquele determinado produto. Uma outra coisa muito interessante que a gente tem que entender sobre esse mundo das vendas é que, muitas vezes, se o cliente comprou, ele está muito satisfeito, vamos supor que eu comprei uma camisa, eu chego lá e contigo, Jonas, diz assim: "Nossa, que camisa bonita", eu comprei, satisfação de ter comprado. Mas quando alguém: "Nossa, Jonas, essa camisa não é legal, não ficou boa", foi aquele vendedor desgraçado que me empurrou, E empurrou a né, camisa, né? convenceu. Então, assim, nós temos essa tendência de querer passar para o outro. E aí a gente tem que entender que o ser humano tem 4 tipos de sentimentos, só tem um que vende. Nós somos alegres, nós somos tristes, nós temos medo e nós temos raiva. Tá, mas aonde é que fica o amor e o ódio, né, nessa situação? Vamos entender que o amor é uma intensidade da alegria. Você já viu alguém que está apaixonado triste? Não, os passarinhos estão sempre verdes para ele, né. E o ódio é uma intensidade da raiva. Então o ódio, inclusive, é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, Uhum. né, e só que só faz mal pra gente mesmo, então tem que entender isso. Então, quando você chega dentro de uma loja, se tu causar a raiva no cliente, como é que causa a raiva no cliente? Vamos supor, vamos pegar aqui uma técnica muito interessante para você, feminina, que você que é vendedor. Entra um casal, quem é que você deve cumprimentar primeiro, o homem ou a mulher? Se ela é mulher, vendedora, ela tem que cumprimentar a mulher, porque a mulher ela tem poder de venda, ela tem poder de decisão. Então, naquele momento em que está ali conversando, ela tem que se referir muito a ela. E muitas vezes dentro das lojas, né, quando o vendedor é de preparado, está ali batendo palma tal, e ainda diz assim: "Diga meu bem", né, você olha a forma como ela fala. A mulher não simplesmente vai olhar para o marido lá, o namorado, e vai dizer assim: "Onde que tu conhece essa daí?". Começa o pé de porrada ali mesmo, e com certeza qual foi o sentimento que foi aflorado ali? Raiva. Ela vai gastar o dinheiro dela em outro lugar. Não vai ser ali, né. Então outra coisa, quando você faz o medo, é quando aquele vendedor conversador demais, ele conversa muito, e aí a pessoa entende que que a pessoa quer te enrolar, porque existe vendedores, né, que aí é essa situação, né, pessoas que tendem ali aquela ânsia de querer enrolar as pessoas, de querer vender mais. Então, assim, o vendedor tem que se entender isso, só que o vendedor ganancioso é aquele que vai tentar afim à força qualquer tipo de arma para poder vender. Só que a gente só vende uma vez, que o cliente nunca volta mais, né. E a gente tem que entender, e é o LTV que um dia desse um menino teve aqui vendo falando com a gente sobre o LTV, lembra? Uhum. Falando das farmácias, então, é a quantidade de vezes que o cliente compra da mesma loja, Ambicioso. né, a ambição, é isso mesmo.
Então, são 2 tipos de sentimento que a gente tem que entender que o vendedor tem. Ele tem que ser um ambicioso, tem que ter ambição de crescimento, Que é diferente e a de diferença da ganância. ganância, que a ganância é o ato de você fazer o que tem qualquer coisa para você ganhar algo. Então você acaba, se autodestruindo. O vendedor que é ganancioso, ele se autodestrói. Então ele tem que ter ambição no sentido dele saber o quê? O que ele pode fazer e ele querer ganhar mais, ele querer crescer. A única profissão que tu pode enriquecer é a venda. Sabe disso? Na realidade, assim, a gente pode dizer que tudo é venda, né. É, tudo Quem domina as vendas, né, a empresa que não vende vai fechar, né, vai falhar. exatamente. Tudo que existe no mundo é para vender. Nós vendemos 365 dias no ano. Então, aquele raciocínio que eu estava vindo ainda há pouco, né, dos 4 Quando se fala de venda, a venda, abrindo só um parênteses aqui, Pires, quando se fala de venda, é uma hora o cara está vendendo um produto, um serviço, a própria imagem dele, tudo, mas tudo é venda, né. tudo é venda. Tudo que existe no mundo é para vender, inclusive nós. A gente tem que entender isso. Mas você está vendendo sua mão de obra, você está vendendo ali naquele momento o seu conhecimento, né, se você é um consultor, então tudo que existe é para vender. Então imagina se tudo no mundo deixasse de vender por um dia. Vamos fazer uma comparação bem drástica aqui. Se todos os médicos do mundo parassem de trabalhar por um dia, o que aconteceria? Muitas pessoas iriam morrer, mas o mundo não parava. Mas se as pessoas, todos os vendedores do mundo parassem de vender por um dia, o mundo para. Porque tudo que existe no mundo é para vender. Não vendia combustível, não vendia água, não vendia remédio, não vendia saúde, não vendia o médico não funcionava, tudo. Para tudo. Então a gente tem que entender isso. Aí, mais um parênteses que eu quero abrir aqui é sobre a questão da imagem vendedor. As pessoas muitas vezes elas não querem ser comparada a "eu sou um vendedor", né. Então eu sempre coloco para você, eu já acho que coloquei aqui outra vez, que as pessoas chamam: "Ele me arranja um emprego para meu filho", pode ser até vendas, até na venda, né. Ou seja, vendedor é Ficou um negócio pejorativo. exatamente, como se fosse uma profissão de segunda classe. E não, todas as profissões precisa da venda. Se não vender, fecha. As pessoas mais ricas do mundo estão ricas porque venderam bem, né. São vendedores. Eu sou vendedor. São ótimos Eu me vendedores. apresento e se você for ver lá no meu currículo, a primeira coisa, eu sou vendedor. Mas se voltar lá nos 4 sentimentos, então se eu faço o cliente sentir raiva, ele não compra. Se eu faço o cliente sentir, se ele sentir tristeza, então muitas vezes eu tenho que até evitar dizer assim, mas como é que vai, seu Jonas?". Quando eu estou falando como é que vai, eu vou lá na alma do seu João, Uhum. e ali seu Jonas, e eu estou buscando de lá os sentimentos que estão mais sombrios ou que estão mais latentes na vida dele. Eu quero abrir uma situação aqui que existe 3 tipos de pessoas. Aliás, somente 5% das pessoas são felizes de natureza. 35% é do tipo tanto faz. Sabe aquele cara chega: "Quanto é que custa e tal?", ele não selecionou nada. E 65% são pessoas infelizes, que eu chamo de pelejadas. São aquelas pessoas que tu chega perto dela: "Como é que vai, seu Jonas?". "Tá bem não". "Tá mais ou menos". Quando a pessoa diz: "Tá mais ou menos", corra, senão ela vai jogar em cima de você toda a desgraçância da vida dela naquele momento. Então, o ato de dizer assim como vai, você está aflorando na pessoa esses 60%. Ou seja, 95% das pessoas elas são naturalmente, né, eh, tendenciosas ao negativismo. Então essa primeira abordagem com o cliente, ela é "Muito bom dia, seja muito bem-vindo, para iniciar uma boa venda. entendeu? Meu nome é Pires". Então, cara, o impacto é fazer o cliente gostar de você. Nós compramos por 2 motivos. Nós só co aliás, que nós compramos porque nós confiamos e porque nós gostamos. Nós só compramos de quem nós gostamos e de quem nós confiamos. Pires. A gente começou falando aqui sobre vendas, mas para a gente vender, uma empresa precisa montar uma equipe de venda. O que que se faz para montar uma boa equipe de venda? Pô, aí tu vai começar pelo processo de contratação, né. Primeiramente, o que que a minha empresa qual é a necessidade, a dor que a minha empresa tem? A dor que ela resolve. Qual é a necessidade que eu atendo? Tá, você não vai vender para todos os níveis. Então existem empresas que atendem classe A, que atende classe B, que atende classe C e por aí vai. Então tu não pode botar uma empresa que atende, você pode até vender, mas qual é o principal cliente? É o fulano, é aquela classe social específica. Ela tem Qual que é a ter um dor que eu público-alvo, resolvo? né. É, o público-alvo. Então tem que definir muito bem o público-alvo da tua empresa, do teu negócio. Qual é o nicho que ela vai atender, né. Agora eu vou montar minha equipe de vendas. Então você vai para um processo de quê? Qual é o aí você antes de montar a sua equipe, monta um playbook. O que é seria um playbook? São os processos. Qual é o processo de venda que o cliente tem desde a entrada? E aí quando o nosso amigo veio aqui, o Giovanni, ele deu essa dica pra gente, lembra disso? Então qual é o processo que tem do cliente desde quando ele começa, a gente vai para marketing. Desde que ele tem contato com a empresa de alguma forma até o ponto final que ele chega lá no caixa.
Isso ele pode fazer de forma física ou de forma virtual. Então qual é né, a dinâmica, é o processo que o cliente faz, qual é o caminho que ele segue ali. Tá, se eu tenho um atendimento dentro da loja, qual é o procedimento? Então tem os processos que eu tenho que seguir, e aí você tem as técnicas de seguir. Não é simplesmente chegar lá: "Ah, eu tô bem atendido, eu vou, com um sorriso", então é quando o cliente chega decidido. Esse processo, Pires, ele precisa ser muito bem estruturado, definido para poder ser repassado, Exatamente, tu tem que na treinar né, teu pra vendedor. treinar a mão de obra, né. Infelizmente, muitos principalmente pequenos empresários, pequenos empreendedores, o cara ele é uma pessoa muito comunicativa, ele é, né, sorridente, bota ele para vender. E não dá a técnica, não dá o treinamento necessário, não faz uma pré-venda, porque existe a preparação antes da venda. Tem pessoas que vendem muito, que falam muito, né, falam muito e são ótimos vendedores, mas também tem gente que fala muito pouco e são vendedores excelentes. Exato. Por que que esse aí é bom? Porque ele sabe fazer as perguntas certas. Porque quando a gente sabe aquela questão do sentimento, quando o vendedor é muito falastrão, ele acaba despertando no cliente uma dúvida, e isso vai para o sentimento de medo. Se eu tenho medo, desperta desconfiança. Se eu tenho desconfiança, eu não compro. Eu só compro de quem eu confio, lembra disso, né. Então tem essas questões, então, o sentimento que vende é só alegria, então porque por isso que o impacto que eu tenho que ter, muito bom dia, seja muito bem-vindo, o sorriso, aquela abordagem que tu faz, o acolhimento do cliente. O cliente se sentiu bem, poxa, a loja é um atendimento maravilhoso, me serviu uma água, me serviu um café, ou me levou para uma massa e outra coisa, ainda tem uma questão que faz a gente se sentir desconfortável, que é o toque. Nem todo mundo gosta de ser tocado, já tem gente que ele é anestésico, porque ele gosta de tocar o tempo nos produtos, nas pessoas e tudo mais. Tem que identificar esse tipo de cliente. Mas existe uma área que a gente chama de proteção, esse aí é psicológico, tá, da nossa proteção que a gente tem ali, que é num raio de 1 metro ou 1,5 m de distância. Então se eu invado muito o espaço do cliente, eu estou muito próximo a ele, ele pode se sentir incomodado e não me comprar. Por quê? Porque vai despertar o medo. Vou incomodar aquele cliente, ele vai achar que eu não, né, aquele cara que é muito analítico, aquela pessoa, aquele cliente muito analítico, ele vai acabar não comprando. Pires, a confiança, você está falando de vendas, é um processo de confiança. A confiança, por natureza, ela vem num processo longo da vida das pessoas, né. Sim, Hoje a gente tem uma boa amizade, eu confio em você confia em mim, a gente levou um tempo para construir isso. E na venda, que o cara vai lá e vê o vendedor, só tá vendo o cliente naquele primeiro momento, como é que ele que ele deveria fazer de início para ele não causar essa rejeição? exatamente, é o impacto inicial que tem. Então, eu só compro de quem eu gosto, de quem eu confio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o cliente gostar de mim. Esse gostar de mim não é porque eu vou só sorrir, mas é o acolhimento que eu faço, é a disposição que eu tenho de ajudar. Então lembra que o não eu já tenho, né, então o vendedor ele tem que saber lidar com o não, tem que saber que tem que ter uma estatística dentro da empresa dele, de cada 10 clientes que ele atende, quantos ele consegue fechar, Uhum. quanto ele chega aos finalmente. Então ele sabe que tantos não, ele sai de casa, e é por isso que tem que existir a preparação antes da venda, psicológica, né, de saber lidar com esse não. E aí, é essa abordagem de que quando eu chego com ele, que eu faço que ele goste de mim, que eu sou uma pessoa agradável, que eu sou uma pessoa disponível para ajudar, que eu não estou ali com um ato de ganância, que é o ato de fazer qualquer coisa para que a pessoa compre. Então a ansiedade é o pior inimigo do vendedor, que é quando você está compra e compra, você está muito mais focado nas tuas contas a pagar, né, que tu tem lá, que tu tem que vender para poder cumprir as tuas obrigações, do que em ajudar o cliente. E aí se você faz as perguntas certas, você vai identificar quais são as necessidades, porque às vezes as pessoas têm necessidade que nem elas sabem que têm, o que é muito interessante. Vamos supor que ele chegue lá para comprar uma loja de construção: "Ah, eu queria um cimento, queria um saco de cimento". "Opa, o senhor está construindo? O que exatamente?". Aí ele vai contar a história dele. "Eu estou construindo um banheiro". "Opa, então ele vai precisar de louça, ele vai precisar de tinta, ele vai precisar de massa, ele vai precisar de um forrinho, vai precisar de um teto", tem um monte de coisa. Então muitas vezes o cliente ali está focado mais naquela necessidade imediata. Mas se eu ofereço para ele uma oportunidade, eu começo a fazer perguntas do que ele já tem, qual é a ideia, qual é o tamanho, ele vai falar para mim. Ao falar, se eu sou um bom ouvinte, eu tenho a confiança. A forma de influenciar as pessoas não é falar coisas, é escutar. Uhum. Daí, Pires, a importância do cara estar bem treinado, conhecer o produto, e quem deve fazer isso é o empreendedor, né, a empresa ali para deixar essa mão de obra dela Sim. qualificada para atender o Então o mercado. treinamento de vendas ele tem que ser constante. Não existe vendedor pronto, você tem que treinar constantemente.
Então, que a gente chama de reuniões, né, que a gente vai ter as reuniões rápidas, reuniões de treinamento que pode ser feito toda segunda-feira, que pode ser feito toda sexta, enfim, o dia que seja mais adequado para que ele possa fazer isso. Então é treinar. Quais são as principais objeções que vocês estão fazendo? Por que que a gente está perdendo mais? Às vezes, a maioria das empresas que eu conheço, elas não conseguem mensurar quantos clientes entraram. O dono da empresa, ele sabe quanto ele vendeu, porque está no caixa dele. "Ah, vendi tantos mil". Tá, mas quanto tu deixou de vender? Muitas vezes ele tem um vendedor que aquele cara vende muito, só que ele também atende muito, ele é mais privilegiado. Vamos supor que na entrada da loja, aquele vendedor é o cara da porta. Então o número de pessoas que entram ali com ele é muito grande. Só que se for analisar estatisticamente, aquele vendedor pode ser o cara que mais perde venda. Porque ele atendeu mais pessoas. Já tu tem um outro lá no final, que performance muito melhor. Então ele atendeu aquele cliente lá, ele atendeu 10 clientes, ele conseguiu fechar com 8. Enquanto que ele da frente atendeu 20 e conseguiu fechar com 5, 6. Olha o nível de perda. Então é muito importante que o gerente, a pessoa que administra ali, o gerente de vendas e tudo mais, ele esteja muito atento a essas estatísticas, a esses resultados. Pires, eu já vi algumas pessoas falarem também se funciona aquela regra do 80-20 para vendedores. A gente diz que tem 100 vendedores na empresa, mas são 20 realmente que carregam o piano ali e carrega, Faz a coisa acontecer. que vai fazer tudo acontecer, né. Então, aí só é isso que você tem que ver. E aí também vem a questão de como você vai remunerar essa pessoa, como é que você vai cobrar dele. A meta de um vendedor de alta performance tem que ser diferente daquele vendedor que está começando. Eu já estive aqui falando sobre isso, né, de você que a pessoa entra, que ela é considerada um bebê, em qual eu vou ajudar aquela pessoa ali o autodesenvolvimento dela. Então a meta de um vendedor de alta performance é diferente de uma meta de um vendedor que está começando, de um vendedor menos experiente. Só que o ideal, o que que você tem? Você tem que fazer com que aqueles que estão começando, eles se tornem pelo menos medianos. Então eu tenho que estabelecer uma meta para o vendedor de alta performance, uma meta para o vendedor de mediano e aquele que está começando. Senão eu frustro o cara. Se eu der a mesma meta para todo mundo, o que vai acontecer? Ele vai acontecer que aquele que está começando, aquele que está se desenvolvendo, ele vai desistir. Vai quebrar a equipe. E aí nesse caso você acaba não tendo uma equipe de alta performance. Você estava falando naquele início lá que a gente começou, como é que monta um time, né. Então primeiro você tem que verificar o processo de contratação que você tem. Então qual é o meu produto, qual é a dor que eu atendo, qual é o processo de venda que eu tenho, aí assim, agora eu vou para a equipe, tá. Qual é o perfil que eu preciso de vendedor? É o vendedor, que precisa é a pessoa que vai fazer mais pergunta, é um cara que seja mais dinâmico, né, então assim, e aí vou buscando o perfil, principalmente aquele que é determinado. Hoje mesmo eu fiz um post que fala sobre a constância. Imagina que todo projeto que a gente começa com alto impacto, não é isso? Começa com muita energia. Começa o meu projeto agora começou o ano, todo mundo começa assim, a maioria vai começar o ano, eu vou emagrecer, vai para tudo, vou pra academia. O mais solicitado é emagrecer. Vou emagrecer, eu vou pra academia, aí começa uma intensidade, correndo, andando, fazendo lá, só que aí ele por que a maioria dos projetos falham? Porque não tem constância. Teve alto impacto, alta performance, muita vontade, muito, né, mas aí ele não teve constância. E a constância que dá os resultados extraordinários é disciplina, né, que você vai colocar aí. Constância é a mesma coisa que eu coloco aqui da disciplina. Então o vendedor tem que ter isso. Você tem que identificar nas pessoas o grau de disciplina que ele tenha, de personalidade. Só que muitas vezes a gente eu já vi, que a gente trabalha também com recrutamento, e as pessoas: "Me mande um cara que seja assim e honesto". Não existe isso, a gente mensurar a honestidade das pessoas. Se a gente achasse esse termômetro era muito bom, mas eu posso mensurar ele, o nível de conhecimento, o nível que ele tem de aprendizado, se é uma pessoa que gosta de aprender. Eu posso fazer isso em teste, saber qual é porque quanto mais a pessoa estuda vendas, ou qualquer outra profissão, melhor ela fica. Então quanto mais tu te prepara, melhor tu fica. Então existem vendedores medianos e que ele fica de parado a vida inteira, ele não faz nada, nem um curso, nem um podcast, um negócio desse aqui, um bate-papo como esse aqui. Maravilhoso, isso é de graça. Tem um monte de informação que a gente está levando aqui para você nesse momento, se você ainda não curtiu aí, dá o teu like aí, tá. Compartilha, leva essa informação para o máximo possível de pessoas. Pira, uma vez eu fiz uma campanha de marketing, né, para uma empresa, e eu peguei e fiz um estudo antes, a gente fez para a gente poder comparar da onde a gente estava saindo, para onde a gente ia chegar na campanha. Hum. Eu pedi para contar lá quantas pessoas entravam na loja.
né, antes da campanha. E a gente contou lá durante 3 dias, chegou numa média, quantas pessoas entravam por dia na loja. Olha, e a gente fez a campanha e lançou. E o cara disse que tinha vendido bem pouquinho. Ele disse: "José, a gente fez um investimento alto e a gente não aumentou muito o faturamento da empresa". E eu peguei e fui lá, a gente ficou mais de um dia lá, contando de novo as pessoas que entravam. E estavam entrando 10 vezes mais pessoas, ele não conseguia vender. E a gente descobriu que era a equipe de venda dele que não estava preparada. Você tá vendo? Então não adianta eu ter muita visita se não tem preparação para converter. Isso. Nós aí a campanha conseguiu levar 10 vezes mais pessoas para a loja, no entanto, a equipe de venda dele não estava preparada. Nós tiramos a campanha do ar, né, fizemos o treinamento da equipe e botamos de novo a campanha no ar, e ele conseguiu vender em 30 dias a meta de 1 ano. Então, olha aí, é isso que a gente chama de colocar a carroça na frente dos bois, né. Então antes de eu fazer uma campanha, eu tenho que verificar como é que está a minha equipe. Quais são os vendedores que eu tenho que são muito bons de alta performance mesmo. Porque você vai à medida que você vai trabalhando, coloca injetar treinamento. Então existe também a capacidade das pessoas na hora que você contrata nisso aí. O Jonas, eu já acho que já falei um dia sobre isso contigo aqui, um outro bate-papo que a gente teve aqui. Vamos supor que vamos colocar aí uma nota de 0 a 10, tá, pra gente mensurar. Eu preciso de um vendedor que ele performe em 8. Performance dele vai ser em 8. Que esse 8 poderia ser a quantidade de venda que ele faz, uma pessoa que ele não oscila em relação ao resultado, uma pessoa que não oscila em relação a ser determinado, sabe aquelas pessoas que vai porque tem gente que faz assim, ui, murcha, né. Ele tem um aquecimento rápido, performance muito bem e depois ele entra numa zona de conforto e murcha, tá. Então é isso que eu tenho que eu quero que você entenda. Então, se vamos supor que eu preciso que esse cara performe em 8, na hora de contratar, você já tem que verificar qual é o nível de inteligência emocional, qual é o nível de capacidade de constância que essa pessoa tem. Tudo isso aí eu vou mensurando ao longo de 30 dias, por exemplo, que ele tem o tempo de experiência dele. Só nisso aí eu já consigo visualizar. Então se eu contratar um cara 60, e eu vou injetar nele treinamento, conhecimento, né, sobre o produto, uma série de coisas, ele vai oscilar até em 80 e vai baixar para 60. Ele nunca vai chegar no nível que eu quero. Entendi. O que é que eu tenho que contratar um cara de no mínimo nível 7, já tem que vir bom. Não estou dizendo necessariamente que ele venha preparado, o vendedor que eu vou trazer lá do concorrente, ele é caro, mas um cara que eu vou desenvolver ele. Então eu estou trazendo aquela pessoa e eu vejo que o nível de performance dele, o nível de querer dele, o nível de vontade, de não é a ganância, o nível de ambição dessa pessoa de querer crescimento é alto, de prosperar, ele é 7, ele vai oscilar entre 8 e 9. Aí chega onde eu quero, tá, chega onde eu quero. Então essa é uma sacada muito interessante, porque senão você vai ter sempre um time mediano. E muitas vezes a gente, enquanto empresário, a gente se contenta com o time mediano. E às vezes Sério, tá sobrevivendo? então você tem um time que ele é mediano, se você está sendo medíocre também, porque você mantém esse time, e às vezes tem um funcionário ali que ele não está mais performando. Às vezes existe isso, as pessoas têm um nível de crescimento, e elas se mantêm, depois ela começa a decair. Nem sempre, tem gente que ele se reinventa e vai crescendo sempre, né. Que é aquele cara que vai se tornar gerente, supervisor, vai crescer da tua empresa. Ou é um vendedor que ele performa sempre o tempo todo. Todo mês ele está ali batendo aquela meta, ganhando bem e performando um nível maior de salário que ele tem, então quer crescer o salário dele. Então é muito importante a gente falar disso. Então antes de eu começar uma grande campanha, como é que está a cultura da minha empresa? Como é que estão as pessoas que eu tenho aqui, né, como é que está o meu time específico? Se eu tenho isso bom, pode fazer a campanha que for que você vai só ter sucesso. Agora, se eu tenho um time ruim, eu posso gastar rios de dinheiro na internet, buscar onde for, buscar a performance que for, eu não vou performar bem. E a minha empresa vai fechar, Vai ter problema. você vai ter problema. Pires, e aí tu concorda que toda segunda-feira o vendedor tá desempregado? Todo dia está desempregado, todo dia, sabe por quê? Ontem eu fiz uma venda, vamos supor, falando de valores aqui, eu bati 10.000, 30.000, sei lá, uma meta que ele bateu lá, que ele tinha uma meta do dia. Aquilo foi ontem. Por isso que ele tem que ter ambição de crescimento, porque se ele não começar desempregado, ou seja, hoje é um outro dia, são outros clientes, eu tenho outros agendamentos. Isso é também interessante, que muitas vezes o vendedor: "Eu estou aqui porque eu estou esperando chegar os clientes". Tá, e quem tu está fazendo para ter contato com teus clientes? Tu mesmo. A tua empresa tem lá a responsabilidade de botar o comercial na TV, se for o caso,
né, de algum determinado produto que ainda cabe, ou ter lá um investimento na internet, que tu vai vender pela internet e presencial, mas qual é a minha listinha de clientes que eu tenho? Eu conheço muitos vendedores aqui, principalmente nessa área de moda. Minha esposa recebe uma sacola quase todo dia, porque tudo que chega lá, que é uma novidade, que já parece com aquele cliente X, ela fala: "Simone, muito bom dia, tá aqui, tô lhe mandando aqui uma sacolinha sem compromisso, eu acho que esse produto aqui, a senhora possivelmente vai gostar, dê uma olhada, experimente, e depois a senhora me devolve". Então, isso aí o que é o vendedor que ele tem, ele tá todo santo dia, ele tem atividades para serem feitas. Não é aquele cara que chegou assim: "E hoje, o que que eu vou fazer? Como é que vai ser?". Aí é o marketing de esperança. Vou esperar que alguém venha na loja. Vou esperar que alguém tenha lá uma noção, e na hora que a pessoa pensa no teu produto, imagine que tem milhares igual o teu. Então, na hora que a pessoa chega que ela vai pensar no teu produto, ela, na natureza, ela tem aquela necessidade que falou nela, ela tem primeiro, ela despertou a necessidade, ela teve ali a decisão de que quer comprar, né, que ela vai resolver aquela dor dela, agora onde ela vai comprar? E aí que tá. Tua loja está entre as 10 que vai na cabeça dela? Que ela vai pensar? Então, tu tá na internet, tu tá lá perto que é pra ela poder saber, se você tá mantendo aquele cliente que é o LTV, né, tô mantendo aquele cliente o tempo todo na minha base, trabalhando, e é uma coisa que eu quero chamar atenção, abrir um parênteses aqui, pra você que é dono de loja. O que que tu tá fazendo com a tua base de dados? Se você chegar qualquer loja que ele tenha um sistema, ele vai ter ali no mínimo 10.000 clientes, 5.000 clientes, e desses 5.000 ele tem uns 3 ou 4 que ele nunca mais vendeu, mas nunca mais ele também se comunicou com esse pessoal. Ele não tem uma lista de transmissão, ele não se comunica através de mensagem, ele não ligou mais para esse cliente, tá ali. Cara, isso funciona. Cara, Funciona exato, muito. não precisa tu gastar rios de dinheiro, bota um cara telefonando, ali no telefone: "Pô, o seu Jonas, bom dia, tudo bem? Seu Jonas, por quanto tempo você não vem na nossa loja?". O CAC desse cliente aí é muito mais barato, cara, do que trazer um cliente novo, né, mano. Acabei de dar uma dica aqui. Então, como é que eu faço? Então, voltemos. Todo dia eu estou desempregado. Então, todo dia eu tenho que sair, por isso que eu tenho que me preparar em casa. Hoje, nosso caso lá de curso, hoje eu vou transformar 2 vidas. A gente trabalha com isso. Pires, O vendedor ele tem que sair de casa acreditando que ele vai ali atingir 2 vidas. Então, ele já tem que ter, no dia anterior, já feito um nível de agendamento, ligado para as pessoas. "Ah, mas aí teu negócio é outro". Sim, eu trabalho com vendas gerais. Mas eu posso muito bem no dia anterior passar uma mensagem: "Seu João, vem aqui tomar um café comigo", eu faço os agendamentos, também. E aí o esse vendedor que tem um monte de gente lá, ele atende, outros 2, 3 ou 4 braços cruzados. o carro anterior que eu comprei, antes desse carro que eu tenho agora, eu comprei assim, eu fui, visitei várias lojas, e os caras pegaram meu contato, eles ficaram de me dar passar mais informações, e eu recebi de um cara que eu vi que foi muito diferenciado. Ele me passou a informação, depois ele ligou e perguntou se eu tinha alguma dúvida, arrumou um test drive, eu disse: "Cara, eu vou comprar desse cara aqui". Então eu percebi a nítida diferença, eu visitei 5 vendedores, e eu percebi a nítida diferença entre os 5. Aí eu lembrei da regra do 80-20, né, que bate, né, cinco vendedores, só um realmente que performou e eu comprei o carro dele. Que está comprometido com o cliente, que ele é um cara de alta performance, ele é um cara focado em resultados, ele sabe realmente o que ele quer, ele não está só atirando para tudo quanto é lado. Ele realmente foca: "Eu vou atender 10 pessoas e eu vou vender para 7". Porque existe tu foi lá, tu tá falando aí de um valor agregado, tu não compra um carro da noite para o dia. Mesmo que você seja uma pessoa de decisão rápida, mas tu não vai comprar um carro da noite para o dia. Não, é. Tu vai lá analisar o parceiro Leva a família. tipo, se aquele carro vai atender a tua família e tudo mais. Então outra coisa, na hora que você vai também, com certeza, se você for lá, a pessoa ela tentar entender você, primeiro, qual é ali o teu nível de satisfação que tu vai precisar ter com aquele carro. Porque eu compro um carro, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma dor. Qual é a dor? A chuva, eu quero comprar uma ferramenta de trabalho, eu quero, ele, né, que no caso do Uber ou qualquer coisa que ele vai trabalhar para ganhar dinheiro naquele carro. Mas ele também pode comprar você vai comprar um carro para ele poder resolver um problema dele que é estar a pé, ou trocar de carro, mas ele pode também se dar o luxo, aí vem o prazer, de comprar algo melhorzinho. Que dê um pouco mais de satisfação para ele, porque ele tá tendo poder aquisitivo para ele. Exatamente. Nesse Carro mais carro potente, um carro que atenda mais a família, né, e aí tem várias
várias, condicionantes aí que o vendedor tem que estar muito atento. Eu percebi que esse cara fez algumas perguntas que os outros não fizeram. Eles perguntaram se eu tinha família, se eu tinha filho, se eu andava, se a gente viajava, e ele perguntou se eu ia usar o carro no trabalho e tal. Ele sai então e o carro que eu gostei não foi o carro que eu comprei. Então, Eu comprei um outro que é indicação dele, com certeza é mais caro. foi um pouco mais caro. É quando você vê o potencial do cliente, e é uma regra que existe dentro das lojas, que, os bons vendedores fazem. Se eu não identifiquei e naquele momento, qual é realmente o potencial, porque eu não posso ter assim: "Seu Jana, quanto é que o senhor quer gastar?". Não posso. Mas então eu começo oferecendo o mais caro, é uma estratégia. Mais caro dentro da loja, isso aí depende do tipo de produto, e aí eu vou sentindo aquele cliente. Não, mas aí eu também tenho outras opções mais em conta. Aí aí o cliente que vai te dizer, à medida que ele vai conversando com ele. Porque eu tenho que entender qual é a tua necessidade. A gente vende em cima da necessidade. Primeiro eu tenho que explorar a necessidade, e aí eu tenho que fazer perguntas. Então eu tenho a abordagem, que tem que ser impactante, essa abordagem não seja muito bem-vindo, um cafezinho, um acolhimento, "Gostei de você". Aí eu vou para a confiança. Qual é a confiança? Despertar a confiança é quando eu vou numa abordagem, aliás, uma sondagem, onde eu vou descobrir quais são realmente as tuas necessidades. O que é que tu qual é o interesse que tu tem naquele produto. Pode ser qualquer um. "Ah, eu quero comprar uma TV". Muito bem. Onde é que você vai colocar essa TV? Essa TV é para o senhor colocar numa área de lazer? Essa TV é para o senhor colocar no seu quarto? O senhor já tem outros televisores em casa? E aí eu vou identificando qual é "Ah, não, eu gostaria de colocar na minha área lá na churrasqueira e tudo mais", ó isso. Então na área de churrasqueira, o senhor gosta de futebol? "Ah, gosto". Aí qual é o seu time? Aí tu já conquistou ele. Que aí quando ele vai falar sobre algo que ele gosta, ele já vai falar do time, como é que ele faz, que ele quer fazer um churrasco, quer chamar os amigos para assistir um jogo e tudo mais. Então vamos para uma TV de 60, 70, sei lá, muito maior. Começa por ali, mas aí você vai sentindo o potencial dele. É, e Entendeu? uma E conversa, aí né. aí tu não vai dizer assim: "Essa TV aqui, ela", olha a diferença entre característica, né, se ela tem USB, não sei o quê, Full HD, não sei mais das quantas, eu coloco um monte de outras coisas pra ele dizer: "E daí?". Se eles saírem daí, ferrou a venda. "Seu João, essa TV aqui ela é muito potente, você vai ter acessar a internet, o senhor pode ter tal coisa, o senhor vai ter tal recurso muito maior, com controle na internet, o senhor pode assistir, né, qualquer", então tu vai colocando ali o que que aqueles benefícios vão atender àquela necessidade dele. Se o cara já falou que o time dele é time X, Sim. fala o nome do time, né. Cara, imagina eu tô assistindo o nome do teu time X aqui. Aí vai para uma palavra que é fundamental o vendedor saber explorar, que é o futuro. Nosso cérebro, ele não identifica passado e presente e futuro, tá. Então quando você fala imagine, você está levando pegando o futuro e colocando aqui no teu presente. Seu Jonas, seu imagine, que é exatamente o que você ia dizer. Imagine o senhor com os seus amigos, assistindo o time tal, aí ele vai se imaginar na frente da tela, aquele momento de comemoração, o som que essa TV sai, isso aqui e tudo mais. Tem um detalhe importante sobre produtos de tecnologia, tá? É por isso que é fundamental que o vendedor ele saiba muito bem, conheça muito bem os detalhes do seu produto. Não é que ele vai falar sobre isso, mas que ele pode ser questionado. Então, produtos de tecnologia, primeiramente a gente vai para a internet, busca todas as informações e você vai deixar as informações, as perguntas mais difíceis para fazer para o vendedor. Você tem que saber, deixar as perguntas mais difíceis para fazer para o vendedor. Por isso você tem que conhecer muito bem. "Ah, mas eu vi na internet que é assim, assim, assado, esse televisor, esse celular", né, então produtos de tecnologia ele vai ter isso. Ele precisa conhecer muito bem. E se o cara deixar dúvida, o vendedor pode ficar, né, ali A desconfiança. desconfiança, aí ele Viu, se eu entra tiver num declínio. se eu tenho dúvida, eu vou ter, eu não confio. Os cara quer me enrolar, ele não tá me dando informação, eu não tô seguro. Se eu não tô seguro, eu não compro. Pires, o vendedor, ele tem que ser um cara muito ambicioso, realmente, estar bem ciente do projeto de vida dele, do que ele quer para a vida, porque ele vai receber muitos não, né, na maioria das vezes. Se ele não estiver preparado, se ele não estiver capacitado para realmente com o projeto de vida dele, ele vai desistir da venda, ele vai nas primeiras vendas e às vezes tem uma infelicidade, se ele atende 10 e vende para 3, possa ser que os 7 primeiros não comprem, e os 3 próximos comprem, ele vai estar dentro da meta dele, Sim. né, mas se ele não estiver preparado, ele vai ficar frustrado e vai desistir, né. Então ele precisa realmente conhecer muito bem os produtos, fazer treinamentos, eh eh
e está muito atento ao que está acontecendo no mercado, né, principalmente em relação ao cliente, né. Sim, Se é uma data festiva, né, tipo Natal, Dia das Mães, então o vendedor precisa realmente estar muito antenado, né, com tem. Antenado com o mercado, antenado com os produtos, o que que tem de novo, por isso que ele tem que estar estudando, sempre, né. ele tem que estar estudando todo o tempo. Então por isso que na hora de você contratar uma pessoa, você tem que verificar se é na área de vendas, o quanto essa pessoa tem lá de apreciação ao conhecimento. O quanto que ele gosta de leitura, gosta de estudar, ele está disposto a aprender. Porque senão ele vai contratar uma pessoa, ela vai entrar numa zona de conforto, achar que sabe tudo. Esse é o pior inimigo do sucesso das pessoas, é quando você acha que você sabe tudo. Então a arrogância é um sentimento que leva o homem à ruína. Por quê? Que é o momento que você acha que sabe muito e você vai sair perdendo. A arrogância precede a ruína, hein. Então, a arrogância é um sentimento que leva qualquer um à ruína. Então, essa situação do vendedor, né, e tem o 20/80, ele não gostar de aprender, ele tem que estar antenado no produto, saber o que tem de novo, quais são as novidades, tem que estar voltado para a base de dados dele lá, de saber qual é a base de dados que ele tem, que eu te falo de cliente, a carteira de cliente dele. Então, se um vendedor ele performance bem, ele vai vender para os mesmos clientes o tempo inteiro. Dependendo do produto que ele tem. Tem que fazer um carro a cada 4 anos, ele vai ou a pessoa tem que vai geralmente troca de carro. Então, de vez em quando, tu tem que estar alimentando aquele cliente, mandando para ele fotos de algum carro que apareceu, uma novidade, ou fazer uma lista de transmissão que tu vai alimentar ali com informações sobre tecnologia, sobre o carro, enfim, dependendo do que você trabalha. O cara Você se que comunica com a tua base. o cara que tem uma empresa, por exemplo, de limpeza de ar-condicionado, Uhum. e ele sabe que periodicamente aquele ar-condicionado vai ser limpo novamente, mas às vezes aí não liga para o cliente, né. "Olha, o teu ar-condicionado tá f" Desse operando de broad para o concorrente. aí o cliente vai atrás do concorrente. Aí você tem que ter um sistema, tá, e aí isso aí vai da gestão já. Um sistema que te avise, que vamos supor tem uma carteira de clientes de 10.000 clientes, 5.000 clientes, sei lá, seja alta. Então você tem que ter um sistema que possa te avisar isso. "Olha, o seu Jonas, a ar-condicionado dele, mês que vem já faz 6 meses. Seu Jonas, muito bom dia, tudo bem? Eu vim aqui que o senhor já está precisando. Sua central foi feita uma última limpeza tal tempo, assim assado. Bora agendar para esse mês? Quanto que eu posso fazer?" O doutor já vai ligando para ele assim, vamos lá, eu tenho aqui dentro da minha agenda, vamos supor que ele seja numa semana entre 15 e 30, né, que complete 6 meses ali, uma quantidade. Então eu tenho uma agenda aqui, tu já vai levando, eu tenho uma agenda aqui no dia 20. Fica melhor para o senhor, de manhã ou à tarde? Eu não estou perguntando se ele quer, eu já estou sugerindo. Eu tô te falando isso porque o cara não lembra. Não, isso aí é empresa que não tem foco em venda. Você está entendendo? A empresa que comete esses erros, eles não estão focados no resultado de vendas. Porque ele não vai ter um sistema, ele está esquecendo, deixando de vender, e aí vem aquela pergunta que eu te falei, não é o quanto eu vendo, é o quanto eu estou deixando de vender. Cara, vender para os mesmos clientes, né, num determinado período, é muito mais fácil do que você mandar pra e barato, né, o CAC cai muito, né, o CAC é o custo de aquisição do cliente, né, é muito mais barato do que você trazer novos clientes, né. Sim, sim. Mas a empresa, infelizmente, muitas empresas não pegam, Tem erros grosseiros, é um erro básico, né, eu acho que todo mundo comete. básicos. E isso vem o vendedor, que ele é um vendedor de alta performance, ele está antenado nisso. Ele sabe buscar no sistema dele, não é o dono que vai dizer. Pode ter lá um direcionamento do gerente, ele mesmo já te já disse: "Olha fulano, esse aqui é teu cliente, liga lá". Então tu já recebe ele, aí tu vai ter uma empresa que te apoia. Mas tu não tem isso aí, tu tem que ter essa capacidade. Como é que eu faço? Um cliente que compra, roupa, por exemplo, né, que é o caso que eu estava te falando ali, o pessoal da área de modas aí. Então todo mês vende. Não vai deixar aquele cliente lá que comprou um par de roupa meu aqui há 4 meses, não, todo mês você tem novidades, entra uma nova temporada, tem uma nova moda que saiu, enfim, uma tendência, né, que tem ali para ele vender. Então tu tá vendendo para os mesmos clientes. Uhum. Em ramo de alimentação, por exemplo, eu vejo que eu gosto de diversos restaurantes. E só que tem uns que às vezes eu fico muito tempo sem ir lá, porque o cardápio não muda, é sempre a mesma coisa. Sim.
entendeu. A gente sai Vai naquele dia que tu diz assim: "Ah, hoje eu quero comer tal coisa", aí tu lembra, é, mas aí tu lembra de lá, não, entendeu? pois é, tem isso, né. Entendeu? Essa é E a questão, quando é, me deu vontade de comer determinada comida, mas aquele restaurante que tá ali, eu vou lembrar dele, tá na minha lista, mesmo que não mude o cardápio, né, que ele cometa esse erro aí, porque eu acho que interessante que seja incrementado, mas tu tem que te manter na cabeça dos clientes. Qual é o lugar que você vai onde tu deixa teu registro ali? não tem, Restaurante que tu vai lá e ele diz: "Ó, a gente tá fazendo uma pesquisa aqui, coloca o seu nome". que tem Chega lá, como que é que tem ele várias já deixou opções, teus é. dados ali. Você gostaria de saber novidades? Tá entendendo? Então assim, é criar os ambientes, criar a cultura da venda, isso é cultura mesmo. A cultura da empresa, ela tem que ter dentro da cultura, a cultura de vender, a cultura de manter a empresa de alta performance. Por isso que tu vê que os negócios vão acabando, daqui a pouco tu vê lá pouca gente, principalmente em restaurante, enfim, todos os produtos eu vejo isso. Vai entrando numa mesmice, a zona de conforto, É. é o que mata. Hoje é possível você pegar esses bancos de dados, você pegar a informação do seu cliente com telefone, por exemplo, você coloca isso numa planilha, leva para a rede social e consegue fazer uma campanha só para esses clientes. Então, se num restaurante, por exemplo, você coleta 6.000 números de telefone, você sobe isso para a rede social e consegue fazer uma campanha só para esses 6.000 clientes. Jonas, Isso é muito tem ferramentas hoje, assertivo, tem ferramentas hoje, mas ninguém faz isso. hoje nós temos a IA, que ela vai fazer disparo e ela vai saber desses detalhes, administrar isso para você, vai disparar mensagem de acordo com o perfil de determinados clientes, que ele sabe determinadas coisas. Você precisa aprender, ter dados. Uhum. Tu tendo dados, você vai conseguir atingir todos esses clientes. Então existe a IA que vai fazer isso aí de forma automática, entendeu? Que é de manter o cliente por perto, manter o cliente sabendo. Tem aqui, ó, em Santarém A máxima ainda vale muito, né, porque não é visto. sim, exatamente. Então, assim, tem um cliente aqui, que a gente sempre compra, às vezes, de comida delivery, que todo domingo, todo dia, a gente recebe ali, a gente faz parte de uma lista de transmissão deles. Cardápio do dia, tal. Então, ali, na hora que eu penso, tu recebe isso 9 horas da manhã. Então, antes de tu pensar no almoço, já chegou. Na hora de comprar, tu acha que a gente compra mais de quem? De quem tá ali na lista de transmissão, do domingo, da sexta-feira, do sábado, dos dias específicos. A gente também tá na lista de um que eu acho que é de que a gente mais compra, Então, mas é porque ele aparece, né, porque exato, é atrás. faz você lembrar. Então, se tu não é lembrado, se tu não tem uma base de cliente que tu te comunica, fica muito difícil você vender sempre. E é impressionante a quantidade de empresas que ainda não levam a sério, né, a questão do WhatsApp, né. Essa venda, dessa captura de dados para poder estar oferecendo um produto, tá na mente do consumidor, né. Exatamente. Tem que entender, quando você fala de venda pelo WhatsApp, é uma ferramenta muito específica, que hoje, o brasileiro ele sabe muito bem utilizar. Só para te ter uma ideia, a maior comunidade, né, que hoje está em rede social do WhatsApp é o Brasil. Então, tu vê o quanto que o brasileiro utiliza. Só que o WhatsApp é uma comunidade de comunicação, né, de relacionamento, não é de vendas. Mas então você tem que ter estratégias específicas para saber vender por WhatsApp. Senão o cara te tira da lista. Tira o quê, tem uma série de coisas, entendeu? Então tem que ter uma série de Eu mesmo já bloqueei alguns, não, assim. fica do tempo inteiro ali te importunando, né. Então não é A tem que estratégia saber técnica correta, realmente. É isso aí, Pires. sim senhor. Então assim, esse aqui é um assunto muito vasto na área de vendas, eu espero a gente poder ter contribuído com você, no sentido de te dar dicas especiais de como vender mais. E aqui a gente falou sobre contratação, não foi? Verificar um vendedor de alta performance, até mesmo como você está distribuir metas, né, só para te dar um resumo aqui, resumir a meta que você pode distribuir essa meta de acordo com a performance do vendedor, senão isso não é injusto. Você vai cobrar de quem dá mais. O pai, ele cobra do filho que ele vê que tem maior potencial, entendeu? Então você dá metas específicas e paga melhor também. Por que não, né? Então você vai dar metas maiores, metas para os medianos e fazer com que aquele mediano e aquele que está começando, ele possa se tornar o que está começando se torne mediano e o mediano se torne um cara de alta performance no 80-20 na regra de Pareto que você também coloca. Isso é sensacional de fazer isso. Então, na hora de selecionar
Então qual é a eu tenho muita clareza, qual é o nicho de mercado que eu trabalho, quem é que eu atendo, quais são as estratégias que eu vou utilizar para me comunicar com essa classe social específica, né, o WhatsApp, a rede, é corpo a corpo, é o né, é lista de transmissão e principalmente, o que que eu estou fazendo com a minha base de dados? Quanto tempo aquele seu Joãozinho não compra na minha loja? É você transformar todo o teu time, quando a gente falou de venda, tudo que existe para vender, e só existe um setor dentro da empresa, Jonas, é o setor de venda. E vendas. Todos os setores, eles funcionam, tá, para atender às necessidades do cliente. Olha só como tem lojas, assim, que eles vendem muito, dessa forma. Na hora de ele vende um produto de valor agregado, vamos supor que seja geladeira, eletrodoméstico e tudo mais, na hora que vai fazer a entrega. Aquele cara que faz a entrega, ele faz parte do processo de venda, que é ele tem acesso à casa do cliente, à cozinha do cliente, ao quarto do cliente, às intimidades do cliente. E ele poder, na hora que ele sai, ele faz um pequeno relatório. Dona Maria está precisando de um fogão novo, muito velhinho o fogão dela. A pessoa comprou uma geladeira. Daqui no máximo 10 dias ela recebe pelo WhatsApp dela uma ligação de um vendedor, primeiro o cara tem que ligar para ela: "Seu João, como é que tá? O seu a sua geladeira foi entregue direitinho? O senhor está satisfeito? De 0 a 10, quanto o senhor me dá, né, uma nota aí para o nosso trabalho, para o nosso serviço?". Ah, 10? Dona Maria, primeiro 2 coisas aqui, uma muito legal, uma recomendação. A senhora poderia me recomendar alguém que a senhora conhece aí, me ajudar, que eu estou aqui vendendo, a bater minha meta e tudo mais. Recomendar 2 pessoas aí que também você acha que tem necessidade, que pode comprar um produto nosso, que eu posso entrar em contato e dizer que foi você que me mandou? "Ah, tem, fulano, Maria". Me mande aqui no WhatsApp. Tô te mandando uma mensagem aqui que para você mandar para ela avisando, aí vai ligar, isso é uma forma. Ou ainda, na hora que tu pergunta dela se ela tá satisfeita: "Dona Maria, a gente tem aqui uma promoção da semana que é fogões a tantos preço, X vezes". Cara, isso aí é matador. Isso é matador, cara. Eu tô fazendo a tua equipe toda pensar em vendas, pensar no resultado, te ajudar. Tudo é venda, Tudo é venda. tudo é venda, tudo é venda. Olha, a gente levou aqui uma série de dicas para você sobre vendas. Deixa aí teu comentário, se tiver alguma dúvida, passa aqui para a gente, eu, o Pires, a gente sempre vai estar por aqui trazendo um assunto novo aí para a área de empreendedorismo, para você que está montando o seu primeiro negócio, para você que é um médio e pequeno empreendedor, a gente sempre vai estar por aqui, né, Pires? Com certeza. Então siga a gente nas redes sociais aí, Pires Amazon, né, é o meu Instagram, onde você pode ter acesso. Todo dia eu tô postando alguma coisa lá de pensamento positivo para você poder se automotivar, você buscar ali a tua constância, como a gente colocou. Dá o teu like aqui no nosso vídeo aí, distribui isso para os teus amigos e com certeza nos próximos encontros a gente vai falar sobre outras etapas aqui que vai complementar o processo de venda para você. Em breve a gente vai ter com certeza um e-book, alguma coisa assim para dar de presente para você também. Vem, 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 vamos fazer, Pires. Olha, fica aqui o nosso compromisso de preparar um e-book de vendas para você, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.